Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Seja muito bem-vindos, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a voz de Deus. Mas antes de nós conversarmos, antes de começarmos, eu quero convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você deixe já um joinha nesse vídeo e que você coloque os seus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Nós e amigos pastores oraremos por você. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos de número 6 e 7. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nós encontramos aqui nessa palavra dois fatos muito interessantes desse momento da vida do jovem Samuel. O primeiro fato é em relação à voz de Deus. Porque quando ele ouvia Deus falando, ele pensava: é Eli. Eli era uma pessoa íntima a Samuel, uma pessoa próxima. E o interessante é porque a voz de Deus era parecida com a de Eli. Em nenhum momento ele foi até Eli e perguntou para Eli: Eli, você viu alguém falando alguma coisa? Eli, tem alguém falando alguma coisa, talvez seja lá fora. Ou Eli, eu ouvi alguém falando alguma coisa no meu quarto. Não. Ele perguntou: Eli, você me chamou? Mais de uma vez Elias recebe essas palavras de Samuel: você me chamou, Eli. Tem uma lição interessante nessa questão da voz, porque, irmãos, é só em filme que a voz de Deus é aquela voz estrondosa que ecoa no ar. Na nossa vida real, no nosso dia a dia, as maneiras como Deus fala é uma maneira que facilmente nós vamos identificar com outras vozes. E talvez, em alguns momentos, com a nossa própria voz. Guarda isso aí, esse primeiro fato. O segundo fato que a gente precisa parar e considerar é a seguinte frase aqui no texto bíblico: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que essa frase aqui descreve? Como é que o texto está descrevendo Samuel, que sem dúvida nenhuma na história foi um dos maiores profetas de toda a história? Foi o profeta que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Foi o profeta que ungiu Davi, o maior rei da história de Israel. Mas o que essa frase aqui descreve? Quem era Samuel nesse momento? Olha, eu vou reler aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Essa é a descrição de um principiante, de alguém que estava começando, só iniciando o processo de aprendizagem em relação a Deus, em relação ao seu chamado, em relação a ser um profeta, que era o chamado e o propósito da vida dele. Samuel estava engatinhando e dando os primeiros passos para se tornar o grande profeta e o grande juiz de Israel. Compreender tudo isso é muito importante. Existe um pensamento no meio de nós, do povo de Deus, de que espiritualidade é algo que às vezes você herda. Que você herda de alguém. Ou algo que pode ser recebido pela imposição de mãos, ou através de uma oração, ou através de uma palavra profética, ou mediante uma oração.
Eu vou repetir. Existe um pensamento, uma ideia entre nós, povo de Deus, de que espiritualidade é algo que se herda, ou seja, passa de pai para filho, de mãe para filho. Alguns pensam que espiritualidade é algo que pode ser recebido através da imposição de mãos, ou de uma oração, ou de uma palavra profética. Muitos cristãos andam de um lado para outro buscando esse toque, esta imposição, essa unção, como se fosse um estalo de dedos, uma mágica, um truque, que os tornasse automaticamente, na hora ali, grandes homens ou grandes mulheres de Deus. Porque fulano orou por mim, agora vai. Porque ciclano orou por mim, agora vai. Não, porque a oração de tal pessoa é oração forte. E se ele orar, vai acontecer. Muitos cristãos, muitos irmãos, talvez seja o seu caso, estão convencidos de que a grandeza de alguns personagens bíblicos, personagens que se destacaram na história da igreja, na história do povo de Deus, estão convencidos de que essas pessoas se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus, porque em algum momento foram visitados, receberam alguma visitação especial. Alguém foi lá e fez algo de especial por eles. Ou então porque essas pessoas tinham algum dom extraordinário que os tornou diferentes dos demais homens ou demais mulheres de suas épocas. Na verdade, irmãos, é que vida espiritual é algo que nós cultivamos com disciplina. Preste bem atenção. É claro que existem coisas no nosso processo de desenvolvimento de vida espiritual que a gente não consegue explicar. É claro que tem coisas que nós não compreendemos. Agora, uma coisa precisa ficar clara para nós. É que não existem saltos, não existe mágica, não há atalhos para o nosso desenvolvimento espiritual. Existem momentos, talvez no culto, talvez em um evento que você foi, talvez até na tua casa, no teu quarto, sozinho, a sós, orando com Deus. Existem momentos em que nós recebemos uma visitação que é extraordinária da presença de Deus. Agora, isso é algo que acontece às vezes. Não é algo que Deus vai nos dar todo o tempo, porque Ele quer que você amadureça. Faz parte do processo de maturidade, em alguns momentos, você até mesmo nem sentir Deus, mas seguir orando, porque isso se chama maturidade. O nosso desenvolvimento espiritual, ele é lento e contínuo. Aquilo que eu preciso fazer para me desenvolver espiritualmente deve ser algo feito com disciplina e com regularidade. O autor da carta aos Hebreus, ele se refere a isso quando ele escreve o seguinte, preste bem atenção, está lá em Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. A frase, olha, o texto traz pela prática. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática. É algo que leva tempo, que precisa ser feito 1, 2, 3, várias vezes. Em outras traduções, traz no lugar de pela prática, traz pelo exercício constante. Meu irmão,
seja qual for a tradução, todas querem destacar e nos chamar a atenção a um processo de aprendizagem, a um processo de maturação. E nesse processo de maturação, nós precisamos compreender que existe a possibilidade de nós errarmos, de nós nos equivocarmos, de nós tropeçarmos. Foi exatamente o que aconteceu com Samuel. Ao confundir aquela voz, naquele dia ele confundiu com a voz de Eli. Ele poderia ter confundido com qualquer outra voz. Repito o que eu disse no início, inclusive com a voz dele próprio. Nós vamos meditar neste texto, nesta palavra. Eu quero que você, por favor, anote. Eu quero te dar agora 3 direções para que você possa ouvir a voz de Deus. A primeira delas: ore. É engraçado porque, se não todos, quase todo devocional, nós vamos falar para você: ore. Ore mais. Ore. A voz do Espírito para nós tem que ser como ouvir alguém muito próximo a você no meio da multidão. Um exemplo. Você está no meio de uma multidão, tem 30, 40, 50 pessoas falando. Mas de repente a tua mãe te chama pelo nome. Você sabe ou não sabe que é a voz da tua mãe te chamando? Ainda que você não a veja. É claro que sim. Porque é uma voz que você conhece, você tem intimidade, você está acostumado com aquela voz. Então ore para ouvir e conhecer como Deus fala com você. Para ouvir e discernir qual que é a voz de Deus. Eu preciso praticar, me habituar com essa voz, criar intimidade com esta voz. Em segundo lugar, leia a palavra de Deus. Porque a voz precisa estar de acordo com as Escrituras. E esse é um discernimento poderoso que você vai ter. O discernimento não precisa ser algo sobrenatural. Pode ser uma conclusão daquilo que você aprendeu na própria palavra do Senhor. Deus pode gerar discernimento através da tua própria inteligência, por isso Ele nos fez seres racionais. Primeiro lugar, ore. Segundo lugar, leia a palavra. Nenhuma novidade, mas com disciplina, pedindo para que Deus fale com você através das Escrituras. E em terceiro lugar, se você um dia tinha tanta facilidade de ouvir a Deus, e isso de alguma forma se perdeu, e você anda confuso, sem saber discernir se é Deus ou se não é Deus, se é Deus ou se é o teu coração, se é Deus ou se é o inimigo, eu quero dizer para você, se você está numa situação e passando por um momento muito delicado na tua vida, cuidado. Muito mais do que o principiante, você precisa orar, jejuar, ler a palavra e correr de volta para Deus. O inimigo sabe quando nós estamos nessa posição de fragilidade. Ele sabe do quanto que você confia nessa voz. E se você não souber discernir, ele vai usar isso contra você. 3 passos para que você ouça, tenha certeza e obedeça a voz de Deus e em tudo você possa ser abençoado. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo aqui de aprendizado da tua verdade. Nós queremos tanto ouvir a tua voz, meu Pai. Sermos direcionados por ti. Fala conosco hoje, eu te peço. Se você tem tido dificuldade de ouvir a Deus, meu irmão, se você nunca ouviu a Deus, ou se você um dia ouviu o Senhor e hoje não consegue ouvir mais, fala para Ele o que você quer.
Fala para Ele o quanto que você tem o desejo de ter intimidade com Ele, de ouvi-lo, de falar com Ele. Diga isso agora ao Senhor. Use este momento de oração para construir intimidade com Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com teu filho, a tua filha que agora clamam, que oram, que te pedem exatamente isso para que o Senhor lhes fale. A sede de direção, a sede de paz, a sede de consolo. Faz a tua obra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra mentirosa, todo enganador, toda confusão. Que o Senhor possa trazer a voz que traz paz, vida, cura e ressurreição, libertação. Faz a tua obra na vida de cada um, Senhor. Te louvamos e te glorificamos por este tempo, onde a tua palavra nos foi revelada, onde a luz veio sobre as trevas e nos abençoou. Te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, queridos, que bom que vocês ficaram até aqui. Que essa palavra possa gerar frutos na tua vida. Deus quer falar com você. Deus está sempre falando. Existem momentos de silêncio. Mas mesmo quando Deus está em silêncio, para quem tem intimidade, esse sabe, Deus está falando comigo. Deus está se comunicando através do silêncio. Eu quero te fazer um pedido, meu irmão. Compartilhe esta mensagem, esse estudo, esta oração com pessoas queridas. Compartilhe. Seja um instrumento de luz. Muitos neste exato momento estão compartilhando trevas. Tanta bobagem, tanto desvio do caminho, tantos caminhos para o pecado, através de vídeos, mensagens, de textos. Que seja você a compartilhar a luz que liberta e que cura. Você tem aí nas tuas mãos, no teu celular, no teu computador, um instrumento de evangelização que pode salvar vidas. Use-o. Compartilhe nos teus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Alcance o maior número possível de pessoas. Pelo menos 5 pessoas separe, pessoas especiais, específicas. Ore por elas e envie esta mensagem. E permita que o Espírito Santo de Deus faça a obra na vida dessas pessoas através de você. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não segue nosso canal no YouTube, faça-o hoje. Estou aguardando você. Deixe os teus pedidos de oração. Nós e os nossos outros amigos pastores estaremos orando por você, pela tua família e pelos teus pedidos. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo em nome de Jesus.